Agora, ó, a gente hoje conversou com um padre sobre os processos de luto, as etapas, né? Mas agora a gente vai falar sobre as doenças psicossomáticas, porque a neurociência traz pra gente novidades, gente. Essas doenças psicossomáticas são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento do nosso corpo, dos órgãos, inclusive os vitais. É dor que aparece, é um mal-estar, é um exame que vem alterado, é real. Isso tudo é real e às vezes você não tem uma doença orgânica, mas o incômodo está ali. Como é que a gente consegue comprovar tudo isso com a neurociência? O luto também pode ocasionar doenças psicossomáticas e é muito mais comum do que a gente imagina. Vamos dar uma olhadinha nesse VT que a produção preparou. O luto é um período extremamente desafiador para qualquer pessoa. A tristeza e sensação de vazio produzem fortes transformações emocionais. Mas quem perde um ente querido pode passar a desenvolver sintomas físicos também. São as chamadas doenças psicossomáticas. As emoções vivenciadas com o luto provocam desequilíbrios químicos no cérebro. Além disso, são responsáveis por sintomas como dor no peito, sudorese, tremedeira, tontura e fraqueza. Muitas pessoas que passam por esse momento extremamente delicado da vida relatam experiências semelhantes. Vamos entender mais sobre o assunto? E para falar mais sobre as doenças psicossomáticas causadas pelo luto, pela dor, pela tristeza, pela vontade de desistir da vida, eu recebo hoje ela, que é neurocientista, entende muito sobre esse assunto e está trazendo novidades para a gente, Juliana Nisa. Seja muito bem-vinda, Ju. Muito obrigada por estar aqui. Uma alegria te receber. Me perdoa ficar de óculos, que eu gosto muito do olho no olho, sabe? E o óculos afasta um pouquinho. Esse daqui tá mais claro, um pouco, mas mesmo assim ainda é um pouco escurecido, né? Não, mas dá pra gente conversar. Mas eu tô de olho sempre, eu falo pra turma em casa, né? Enquanto eu tô de óculos, eu tô de olho em vocês e quero agregar valor à sua vida. E é por isso que a Juliana tá aqui, pra agregar valor à sua vida e você entender aí que não dá pra brincar com esses sentimentos mal elaborados, né? Com certeza, Cláudia. Esse momento é um momento difícil, né? A gente não está preparado para enfrentar um luto como esse, né? De repente você perdeu um ente querido, né? Afeta o nosso mental, o nosso emocional e, como consequência, o nosso corpo e o nosso organismo, né? É verdade. E a gente passou aí pelo processo todo da pandemia. Teve gente que não perdeu um, teve gente que perdeu muitos. Nossa, realmente. Né? Algumas famílias tiveram umas perdas gigantescas. Eu mesma tenho uma prima que perdeu a sogra, o marido e a mãe. Imagina como que fica, Tudo né? num espaço tão curto de tempo. Exatamente. Isso é muito doído, né? É muito doído, é muito doloroso. A gente, como eu disse, a gente não foi preparado para isso, né? De repente você perde aquela pessoa que você ama e aí começa aquele vazio. Então, inicia ali o processo, né? Então, assim, a gente sabe hoje, existe pela OMS, né? 80% das doenças atualmente, elas são psicossomáticas. É muito importante a gente começar a olhar por esse ângulo para entender que a origem de muita coisa começa na nossa mente. E aí começa a passar isso para o organismo, né? Você sabe, Ju, eu falo muito no programa, né? Que eu aprendi, inclusive, aqui com as pessoas que eu entrevisto, que passam muitos pensamentos na nossa mente todos os dias, que a gente precisa ter muito cuidado no que é que a gente vai matutar, né? O que é que a gente vai parar para pensar, vai encasquetar com que assunto. E a gente precisa fazer boas escolhas e pensar naquilo que edifica, naquilo que é bom. Mas nem sempre é fácil controlar esses pensamentos. Não, esse é o maior desafio, porque muitas vezes a gente chama de reflexos condicionados. O reflexo condicionado, ele é ativado através de um estímulo. Então, eu gravo padrões mentais no meu subconsciente, né? Através de uma somatização e eles ficam ali armazenados como se fosse a minha memória interna, né? Então, ali vai criando pastinhas e toda vez que eu lembrar daquela pessoa, aquela emoção toda ela vai vir à tona. E é ali que começa o processo. Por isso que é difícil
às vezes parar de pensar, você fica ali repetindo aqueles pensamentos que você não quer. Então, realmente é um processo bem difícil você sair dessa E é frequência. interessante, eu acho que todo mundo já sentiu isso. Às vezes a gente pensa ou lembra de uma situação, pode ser de uma pessoa, a gente sente no físico, né? Eu às vezes lembro de alguma situação desconfortável na minha vida, eu sinto de novo aquele frio na barriga que eu senti, eu sinto aquela dor no peito que eu senti, né? E não que eu queira sentir, ela vem. É isso mesmo. Esses reflexos, né? Simplesmente vem. A minha mente, ela fica repetindo aquilo, eu vou traduzindo aquilo para o meu organismo, porque os nossos neurotransmissores enviam bioquímicas o tempo todo. Então, se eu conservo um padrão de pensamento de tristeza e eu fico repetindo aquilo, o meu corpo, mais cedo ou mais tarde, ele vai sentir, porque isso é bioquímico. Então, eu vou enviar essa energia, essa bioquímica para o meu organismo, e aí pode causar uma dor de estômago, né? Alguma questão no intestino, pode gerar até dor física, eu posso alterar, sentir dor na coluna, dor nas pernas, dor nos pés. Então, tudo isso porque eu somatizei uma emoção, né? E o meu corpo vai sentir mais cedo ou mais tarde. Eu estava entrevistando o padre ainda há pouco e eu estava lembrando de um psiquiatra que trouxe o dado para a gente de que as ressonâncias magnéticas de pessoas que têm fé têm uma atividade cerebral diferente das pessoas que não têm fé, né? A gente consegue mexer nesse padrão mental para não sentir mais, de acordo com o que você falou, nesse protocolo, como se fosse essa pastinha marcada? Consegue. A gente chama isso na neurociência de reprogramação mental. Então, a reprogramação mental, ela é uma forma de você ressignificar padrões no subconsciente. Então, por exemplo, eu estou ali com padrões de tristeza, estou somatizando aquilo, fico pensando naquilo durante o dia. Eu começo a introduzir novos padrões. Então, eu substituo a tristeza por felicidade. Eu começo a enviar informações para o meu subconsciente de prazer, de alegria, de felicidade, né? E começar a cadastrar isso. Daqui a pouco, o meu corpo começa a receber essa nova bioquímica e transforma essa informação dentro de mim. Então, é totalmente possível. Eu não sei se você conseguiria, mas eu sei que tem gente agora em casa muito triste. Sim. Dá para mandar alguns comandos para, de repente, essa pessoa começar a mexer nesses padrões? Com certeza. Eu gosto muito, Cláudia, de usar o processo meditativo. A meditação, ela é uma maneira, é uma forma, claro que é muito importante, assim, a pessoa que está com um processo muito avançado, uma depressão, uma ansiedade um pouco mais crônica, é importante ela procurar um especialista. Com certeza. Né? Mas assim, às vezes eu estou sentindo uma coisa ali que eu falo, de casa eu consigo fazer, eu começo a traduzir novos padrões através de afirmações ou processos meditativos. Então, por exemplo, eu posso usar a frase, eu me amo e me aceito como sou, eu sou saudável, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, e sempre traduzindo para ela, porque o processo psicossomático é muito individual, né? Então, se eu começar agora a afirmar, olhando no espelho, eu me amo e me aceito como sou, e começar a jogar aquela energia para mim mesmo, eu começo a alterar aos poucos esse padrão dentro de mim. E é importante a gente acalmar um pouquinho a nossa respiração, a nossa mente, porque a neurociência também fala dos benefícios da meditação, né? Com certeza. E a meditação tem muito disso, da gente acalmar o nosso corpo. E aí a gente precisa fazer isso, acalmar primeiro para depois repetir essas frases? Isso. É importante, assim, fazer uma respiração profunda, respira pelo nariz, solta pela boca, é aquela respiração pelo diafragma, porque você vai enviar oxigênio para o cérebro e vai acalmar. Vamos fazer daqui a pouco? Claro, vamos. Vamos fazer daqui a pouco? Vamos Exercício fazer. gostoso aqui pra gente? Vamos fazer. Então tá bom. Com a Juliana. Ju, vamos fazer exercício? Claro, vamos lá. Acho que vai ser gostoso pra quem tá em casa. Com Vocês certeza. topam? Vamos com a gente? Então Vamos vai lá. lá. Qual que é a proposta? Bom, primeiro senta numa posição confortável. Eu vou fazer, né? hein? Pode descruzar os braços e as pernas. Vamos respirar fundo 3 vezes. Respira pelo nariz. Solta pela boca. Respira mais uma vez. E solta. Isso. Agora deixa seu corpo bem solto, bem relaxado. E antes da gente começar a fazer essa afirmação positiva, eu vou pedir para você visualizar, junto comigo, uma luz branca envolvendo você. Aí na sua casa, onde quer que você esteja, visualize essa luz, uma luz bonita, vindo de cima, vindo do céu, envolvendo você. E essa energia dessa luz, ela vai te acalmando, ela vai trazendo uma sensação de tranquilidade, de paz,
de harmonia. E de repente surge a palavra harmonia na sua frente, assim, te trazendo essa sensação. Essa palavra irradia na sua direção a harmonia, de forma que você começa a sentir-se assim. E agora, você coloca a sua mão direita sobre o peito, encosta assim no peito e fala: eu me amo e me aceito. Amo e me aceito. Como sou. Como sou. Mais uma vez, eu me amo e me aceito como eu sou. Que lindo. Gostoso? Que lindo. É muito gostou? bom, né? Ai, dá um carinho. Não dá um É carinho. bom, porque às vezes você hoje está sozinha, né? Mas você não está sozinha. Você percebeu que você está bem acompanhada, primeiro da sua presença. Primeiro da presença de Deus, mas a sua presença, a gente tem que ser uma boa companhia pra gente. Com certeza, tem que ser, Não é? Cláudia. Muito importante isso. E o mais, assim, gostoso é que são práticas que a gente consegue fazer de casa. E que, pouco a pouco, a nossa mente, a gente tem um nível mental chamado subconsciente, que é um nível mais profundo da nossa mente. Ali ele funciona como um banco de dados. Então ele vai armazenando tudo ali. Então, às vezes, você fala, como é que eu vou saber o que está no meu subconsciente? Eu não sei. Então, a importância da gente levar informações positivas e começar a pensar mesmo numa situação difícil, porque é um desafio. Eu não posso falar que é fácil, né? Mas a gente precisa começar de algum lugar. Eu gostei muito de uma coisa que o padre disse, que a gente, a pessoa, ela continua aqui. Né? Então, a gente ainda tem muita coisa pela frente. A superação é importante nesse processo, né? Então, a neurociência, ela mostra que a nossa mente, ela pode muito influenciar o nosso organismo, muito mais do que parece. Então, se a gente começar a pensar mais positivo, procurar ser mais otimista, fazer afirmações, a fé é muito importante nesse processo também, porque você acredita em algo maior, seja como for, seja ela qual for. Quando a gente acredita em algo maior, ali o nosso corpo começa a receber essa frequência. Porque é algo bom, é algo positivo, né? E isso é cientificamente provado hoje. Então, quando a gente começa a fazer essas afirmações, o nosso corpo, ele vai sentir. E, como consequência, o meu comportamento vai ser diferente. Olha que delícia. Aí a escolha, né? Porque aí eu sei que, de repente, tem gente que está assistindo essa entrevista com um pá, que fica assim, ai, queria que alguém assistisse, queria que alguém visse. E tem gente que assiste de ancinho, né? É pra mim, eu vou fazer, eu vou aproveitar. Olha aí, é a diferença de quem realmente quer melhorar, que a gente precisa querer. Tem perguntas e a Ju vai responder. Eu vou colocar aqui, gente. Obrigada a você que participa do programa sempre, que manda as perguntas. A Mônica Alves disse assim: há 4 meses perdi meu pai. Comecei a sentir uma pressão na testa e na bochecha, além de um pouco de dor nessas regiões e formigamento no rosto. Sintomas que aparecem e somem. Mas quando coloco a mão na região que incomoda, a pressão some até eu retirá-la. Existe alguma doença que possa causar isso ou a causa seria psicossomática? Olha, provavelmente é psicossomático. Por quê? Quando a gente fala de cabeça, né, aqui na frente, essa região, ela está muito ligada, né, à glândula pineal, aqui a glândula pituitária. Então, assim, quando a gente somatiza algo dentro de nós, a gente começa a vibrar, enviar através dos neurotransmissores, isso altera a bioquímica do nosso organismo e aí a gente começa a reagir com alguma coisa, ela está percebendo uma alteração. O curioso é que ela fala que quando ela coloca a mão, melhora. O que isso significa? Ali é como se ela tivesse... sabe quando você envia energia? Quando você vai com a mão, assim, você envia energia? Como a gente quando impõe a mão, Isso. como Jesus faz. Exato. Isso é muito forte, porque quando eu coloco, eu tenho uma intenção. Então eu digo, qualquer pessoa pode fazer isso. Ela pode, a gente não fez aqui a prática com a mão no coração? Ali eu estou enviando uma frequência para mim mesmo. Eu estou me energizando, vamos dizer assim. Então, a probabilidade dela ter esse contato com ela mesma é muito grande. E pode ser que ela tenha até dom, né? De emissão de energia, aquela coisa Legal. toda. Então, provavelmente é psicossomático, né? Muito bem. Mônica, melhoras para você. Vamos lá, André Vasoli. Dores e fraqueza dos membros inferiores podem estar ligados a fatores emocionais? Já fiz exames de DSTs, ressonância, eletroneuromiografia, todos normais, mas me separei recentemente. Pode ter ligação? Com certeza.
a separação ela pode ter gerado um trauma, né? Então, quando a gente tem um trauma, ele fica armazenado num nível mais profundo mental. E se eu fico somatizando aquilo, pensando naquilo, mais cedo ou mais tarde isso pode afetar. Como ele falou de fraqueza nas pernas, né, o André, a perna, a gente fala que a perna é caminho, né? Então, às vezes, a sensação de vazio, de falta, é como se tivesse algo entrado na minha frente. A pessoa estava casada, de repente se separou. Então, ela vai sentir que ficou um vazio, né? Então, é como se o meu caminho ali, ele tivesse sido interrompido. Aqui é um processo, assim, é uma interpretação, tá? De como a mente funciona nesse processo. Então, a perna representa caminho, aí eu fico fraco, aquilo me dava força, eu não tenho mais. Então, eu vou sentir fraqueza. Né? Então, assim, Cláudia, vamos dizer assim, a estatística diz hoje 80, mas vamos dizer que a neurociência está avançando. Tem muitas doenças ainda que são desconhecidas, que a origem é psicossomática. Tudo inicia-se numa somatização mental, que ela, polarizada durante um período, pode se tornar algo crônico e vai afetar o nosso organismo. Ai, gente, coisa maravilhosa se todo mundo tivesse acesso à psicoterapia, né? Com certeza. Isso seria, assim, muito fantástico. Apesar de que tem muitos grupos sociais, tem disponível no Sistema de Saúde Único. Então, assim, é bom procurar, porque às vezes a gente também não faz porque acha que não tem, mas às vezes tem. André, vai lá, força pra você. Próxima pergunta é do Felipe Barçan. Me autossugestiono e acabo desenvolvendo sintomas físicos. Como sair disso? Uau! Olha lá. É isso. Se ele autossugestiona, é uma coisa assim, eu tô confirmando aquilo, né? Então eu digo, eu tenho X problema, eu sofro tal coisa, ou eu tô com medo, o medo da morte, o medo de pegar algo. Às vezes só o medo de ter, porque alguém conhecido teve, isso começa a ter uma sugestão no subconsciente, né? Então ali é muito importante a pessoa, ela transformar, ela ressignificar esse padrão mental. Como que eu faço isso? Através da reprogramação mental. É uma forma de você começar a enviar novas informações para o subconsciente. Então, por exemplo, processos repetitivos, hoje existem ferramentas através de terapias integrativas. Eu tenho uma ferramenta, inclusive, que faz esse trabalho a nível do subconsciente, que a gente capta por frequência uma informação que está no subconsciente e pouco a pouco a gente começa a alterar e fazer uma reprogramação mental. Né? Então, ali, o ideal, no caso do Felipe, seria justamente ele fazer a reprogramação mental, que é uma forma de ressignificar esses padrões que ele mesmo está causando. Que interessante. Sabe que essa semana a gente recebeu aqui uma acupunturista e ela estava falando que, às vezes, a pessoa trata a dor e continua sentindo a dor porque o cérebro viciou em sentir aquela dor e precisa fazer uma reprogramação, né? Com certeza, isso é muito comum. Eu mesma já atendi alguns pacientes que, por exemplo, amputaram uma perna e ele continuou sentindo dor na perna que não existia mais. Olha isso. Aí ele falou, mas como tratar isso? Aí chegou lá para mim, eu falei assim, muito simples, a perna ainda existe a nível do subconsciente. No modelo mental dele, as pernas estavam lá. O fato de eu tirar fisicamente, isso não significa que naquele momento o meu subconsciente já vai interpretar, e saiu a perna. Ele não vai, ele vai levar um período. Então ele estava sentindo o que é chamada dor fantasma, né? Ele estava sentindo uma dor que a perna não estava mais lá. Então a gente alterou, ressignificou esse padrão mental e aí a dor sumiu, né? Muito bem. Obrigada, Felipe. Próxima pergunta. Gente, já tem o quiche de alho poró. Não perca, porque é uma delícia, tá? Você que tá aí acompanhando o programa, de repente você fala, eu tô precisando fazer uma receita. É a receita do dia e é uma senhora receita. Mas o papo aqui tá muito interessante. Se você tá disperso, acorda, presta atenção. A Vanessa Santana diz assim, perdi um filho no parto há quase 1 ano. Tenho crises de nervosismo, falta de ar, coração acelerado, tontura, fraqueza, suor e uma sensação estranha de que eu não estou no meu corpo, como se estivesse num sonho. Os outros sintomas passam com o tempo, mas essa sensação estranha não. Pode ser algum problema psicossomático? Ah, com certeza. A perda, esse caso, assim, quando a pessoa está num processo, existe um sonho, né? Então, ela está ali, eu quero me tornar mãe. Então, existe todo um encanto, né, que é feito por fora, vamos dizer assim, que a nossa mente, ela vai cadastrando aqueles formatos, aqueles modelos, né? Se eu arranco algo com força, aquilo se transforma num trauma. Então, esse trauma, se ele não for tratado, ele não só pode causar tontura, fraqueza, sensação estranhas, como ele também pode prejudicar em outras gestações.
Então, às vezes, a minha mente, ela criou um padrão negativo em relação a isso, que o medo de perder ou o medo de não engravidar novamente pode causar problemas na gravidez futura. Então, é muito importante tratar isso, com certeza é psicossomático. A gente pode, inclusive, não só através da reprogramação mental, mas aí tinha que entrar um pouquinho mais a fundo para ver, assim, não só um problema físico mesmo, mas entender psicologicamente como que essa mãe está, né, como que essa mulher ficou e começar a ressignificar esses padrões no nível do subconsciente. Gente, é tão importante. Às vezes a gente é negligente, né, com algumas coisinhas assim. Eu sempre defendo aqui a bandeira de que a gente precisa prestar muita atenção na nossa saúde mental. A gente pensa muito no físico e na saúde mental a gente ainda é cheio de preconceito. Tem gente que, eu não tenho problema, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de psiquiatra. Olha, a mente faz parte do corpo, tá? É tudo junto, é cabeça, corpo e membros. Então, se tem alguma coisa que não tá legal, tem que tratar, porque senão bagunça todo o resto, tá certo? Então, vamos lá. Obrigada, Vanessa. A Vitória Vieira diz, o processo de luto que vivemos no término da relação também pode causar doenças psicossomáticas? Pode, Vitória, pode sim. Esse rompimento, né? Se a gente... É muito difícil, primeiro, né? Perder. É complicado porque a gente está com aquela pessoa e começa pelo vazio. Mas a gente vai vivendo aquilo, vai passando dia após dia, aquilo pode ser somatizado. Então, pode começar com uma crise de ansiedade, eu posso começar a sentir algumas dificuldades, alguns medos. Então, medo de acontecer comigo o que aconteceu com aquele ente, né? Aquele problema que ele sentiu. Eu posso, inclusive, somatizar a ponto de chegar numa depressão profunda, né? Então, é realmente assim, quando a gente perde um ente querido, é importante começar, se a pessoa está percebendo que ela não está conseguindo lidar bem com aquilo, procure um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, até um neurocientista, né? Para fazer uma reprogramação, para tratar aquilo, para olhar aquele emocional, né? Pode praticar atividade física, isso é importante, né? A gente, eu uno muito essa parte mental e física, porque a gente sabe que influencia, e eu sempre gosto de falar da meditação. Né? Antes de dormir, coloca aquela música calma. No YouTube, na internet, tem tanta coisa bacana que pode ser feito, né, para ajudar. A meditação guiada facilita muito, porque eu entendo que a meditação por si só, sozinha, às vezes você não consegue. Mas a guiada, gente, tão gostoso, depois você entra num sono tão bom, né? É bom testar. Amei te receber, muito obrigada, volte mais vezes. Olha, a doutora Juliana Nisa, neurocientista, ela tá no Instagram, Juniza Oficial, Juniza Oficial. Quer bater um papo com ela? No WhatsApp 11 9 10 81 2708. 11 9 10 81 2708. Muito obrigada, um lindo feriado para você.